Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia, assim que vocês se acordarem, não esqueçam de invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos aqui da terra para as regiões celestiais. Ou seja, nós que invocamos, dependemos, temos que sair desse plano terrenal e ir para o plano celestial. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, invoque. Dependa desse nome. É nesse nome, se eu e vocês continuar invocando, com certeza nós vamos chegar ao reino dos céus. Amém? Louvado seja Deus. E ao invocar, amados e amadas irmãos, o nome do Senhor, lembrem-se, primeiramente para nós vem a paz. Esta paz verdadeira, que é Cristo Jesus. Depois que nós invocarmos bastante, com certeza, ele começa a arder em nosso espírito, queimar dentro de nós, aí nós podemos, sim, abrir a nossa Bíblia, para que Deus possa falar para mim e vocês, hoje, novamente, a sua revelação da palavra profética. Louvado seja Deus. E hoje, graças a Deus, hoje ele pede para mim e vocês ler Isaías 3 ao 5, 2 Coríntios 12, 1 ao 13, Salmo 53 e Provérbios 22 ao 28, 29. Leiam com calma, sempre dependendo do Espírito. A dependência do Espírito é que eu e vocês, com certeza, podemos ter as verdadeiras revelações, como Paulo teve aqui no capítulo 12, as visões e revelações do Senhor a Paulo. E eu estava ponderando um pouco aqui quando estava lendo. Ó Senhor Jesus, imagina aqui um homem receber como Paulo recebeu essas revelações e visões do Senhor. E aqui no 12, ele diz assim, ó Senhor Jesus, no 12, Paulo fala que ele foi arrebatado. Aí é interessante isso aqui, ele diz assim, fui arrebatado ao paraíso e ouvi palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir-se, tá vendo? Ó Senhor Jesus, você imagina, ele recebeu essas revelações do Senhor, era para ele estar todo, né, cheio de orgulho, mas só que olha o que aconteceu com ele aqui no 7, ele diz assim, porque no 6 ele diz que para ele não se gloriar, né? Mas é no 7 ele diz, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, tá vendo? Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Tá aqui, tá vendo? O Paulo reconheceu que realmente não era preciso ele ficar todo cheio, digamos assim, naquela época, ser o maior entre os apóstolos. Não, foi preciso acontecer com ele. E ele, veja só, ele ainda pediu 3 vezes ao Senhor para o Senhor afastar. Ao Senhor que ele disse para ele, diz, a minha graça te basta. Ó Senhor Jesus. Deus falou para Paulo dentro do seu ser, a minha graça te basta. Então, amados e amadas irmãs, lembre-se, que eu e vocês passarmos nesta vida, o Senhor sempre vai nos dizer, a minha graça te basta. Se eu e vocês realmente estiver conectado a Ele, nós só podemos dizer sim e amém. Certo, amados? Certo, amadas? Portanto, não percam mais tempo. Vamos se abrir para Deus, para que Ele possa falar para mim e vocês, todos os dias, a sua palavra profética revelada. Louvado seja Deus. Porque nós já estamos vivenciando, né, o livro de Apocalipse. Primeiro era tão longe, né? Mas agora nós já estamos vivenciando. Lembre-se bem. E depois que nós lemos a Bíblia, com certeza Deus tem falado ao nosso coração, aí nós podemos continuar, sim, nas pepitas do alimento diário.
Alimento diário que traz muitas porções que podem nos encorajar dia após dia, momento após momento. Amém? Louvado a Deus. E o alimento diário, cuja série é A Igreja, Coluna e Base da Verdade. E o título geral é A Era dos Sete Espíritos, escrito pelo nosso querido Pedro Dong, o irmão que, graças a Deus, Deus tem usado bastante para nos falar sua palavra profética. E o título da semana é A Era dos Sete Espíritos. Hoje, quinta-feira, graças a Deus, semana 1, tem para mim e para vocês. Louvado seja Deus. Leitura bíblica. Nós já lemos, é claro, Apocalipse 3, 10, 19, 7 ao 9. Ler com oração. Também já lemos Apocalipse 3, 11, que diz para mim e vocês, aqui uma advertência para mim e vocês. Venho sem demora, já está avisando. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, não podemos ser desobedientes, que o Senhor está falando aqui em Apocalipse. Porque os que foram desobedientes, exemplo, em Mateus 25, fala lá sobre as palavras das virgens, né? E elas não se encheram, né? As vasilhas não se encheram. 5 nessas não se encheu. Quando o Senhor bateu na porta, eis o noivo. E aí só entrou as prudentes. Então nós podemos ser, muitas vezes, se nós não estivermos conectados, sendo essas nécias, sem querer encher as nossas vasilhas. Mas aqui Deus tá muito claro aqui no versículo. Venham sem demora. E lembre-se, está bem pertinho mesmo, gente. Vamos deixar esse Deus maravilhoso nos aquebrantar a cada momento e nós se enchermos da sua palavra. Louvado seja Deus. Por isso que ele diz aqui, né? Temos uma porta aberta diante de nós. Isso, claro, está lá na igreja de Filadélfia, né? É uma igreja que tem pouca força, mas ele desguarda o nome, invoca bastante. Somos nós, graças a Deus. Aí aqui são 5 parágrafos cheios de luz. Aí eu tirei só aquelas pepitazinhas. Primeiro assim, já vimos que somos um pequenino rebanho, os trabalhadores da última hora e que temos pouca força, conforme lemos em Apocalipse, ao anjo da igreja em Filadélfia, tá vendo? Escreve, estas coisas diz o santo, Deus, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, é que tenho posto diante de ti uma porta aberta, graças a Deus, a qual ninguém pode fechar. Estão entendendo, né, Santos? Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Tá? Apocalipse, né, 3, 7 ao 8. Por isso que, graças a Deus, amamos as palavras fundamental e profética, que nos alimentam e nos dão o quê? Direção. E também não negamos o nome do Senhor. Pelo contrário, nós o invocamos constantemente para permanecermos conectados a Ele. Portanto, aqui, só nesse primeiro parágrafo, já diz tudo. Nós precisamos invocar constantemente o nome do Senhor, para nós estarmos sempre conectados a Ele. Porque sabemos que os dias não estão fáceis, né, gente? E se nós distrairmos, em questão de segundo, nós podemos sair do Espírito. E aqui tem umas frases muito boas, encorajamento também muito bom assim. Que assim, no 2 assim, nada pode barrar o avanço do Evangelho, pois o Senhor nos abriu a porta. Ele é aquele que tem a chave de Davi e a chave do reino. Portanto, amados e amadas irmãs, nós temos essa incumbência de levar esse evangelho tão precioso às pessoas, que Deus já abriu essa porta para mim e todos vocês que já creram. Lembre-se bem, que não é para incrédulo, é para que já creram. Então, a nossa incumbência é levar o evangelho para salvar aqueles que ainda não creram. Louvado seja Deus. Outro ponto também que eu achei interessante é assim, devemos somente manter o estado de vigilância e entregar nossos 5 pães e 2 peixes nas mãos do Senhor, para Ele realizar grandes coisas, os usando e multiplicando. Que nós tivemos, nem que seja pouco, mas precisamos entregar na mão do Senhor, porque Ele é Deus, gente. E Ele pode fazer todas as coisas e realizar todas as coisas. Então, eu tenho que pouquinho que eu tenho, entregar nas mãos do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. E
Outro ponto interessante no terceiro parágrafo diz assim: precisamos apenas conservar o que temos, ter sobriedade para guardar a palavra profética, não negar o nome do Senhor, mas continuar invocando-o até a sua volta. Sejamos simples, gente. Vamos invocar o Senhor até a sua volta. Que custo tem de nós, todos os momentos, da ó Senhor Jesus? Não meramente muito alto, mas baixinho, ó Senhor Jesus. Mas invocando de todo o nosso ser, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aí aqui eu dou um pulozinho aqui no quadro, e assim: ó Senhor Jesus. Por isso, querido leitor, vale a pena vigiar. E uma maneira prática de fazer isso é pregar o quê? O evangelho completo, que é introduzir as pessoas no viver da igreja e cuidar delas. Portanto, amados e amadas irmãs, está aqui a chave para mim e vocês. É cuidar das pessoas. Nós temos que estar sendo esses vigilantes, não esses nécios, desapercebidos. Tem que ser vigilante. É certo, amados, que todos que ouvem o evangelho que pregamos virão, virão reunir-se conosco. Graças a Deus. Entretanto, seremos o que? Responsáveis por cuidar bem daqueles que o Senhor nos confiou e dos que se chegaram a nós. Por isso nós precisamos cuidar. Cada um de nós tem essa responsabilidade de cuidar das pessoas que nós contratarmos ou colocá-las na rede de cuidado. Quando nós colocamos na rede de cuidado, graças a Deus, eles serão bem cuidados. Por isso que eu e vocês precisamos estar atentos ao que Deus está falando todos os dias. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aí tem outra frase também bem forte que diz assim: enquanto na terra ocorre a grande tribulação, tá vendo? No céu haverá as bodas do Cordeiro. Oh, Jesus maravilhoso. São os 144 mil que serão arrebatados vivos. Estarão na festa das bodas. E os que não foram arrebatados estarão aqui na grande tribulação. Portanto, amados, esse encorajamento aqui é excelente para nós. Vamos avançar. Vamos pregar o evangelho de Deus para todas as pessoas. Amém? Louvado a Deus. Se eu não puder ir para muito longe, eu tenho aqui meu Zac Zac. Vocês têm também o Zac Zac. É só falar para as pessoas, amigos, colegas, irmão, primo, etc. Mas falar as verdades a cada um deles. Amém? O Zac Zac está aqui para isso, gente. Lembre-se bem, para ser útil ao Senhor. Louvado seja Deus. Ó Senhor Jesus. E a igreja gloriosa, composta dos vencedores, olha, se casará com Cristo. Os vencedores se casará com Cristo. Ó Senhor Jesus, que o Senhor hoje, amados e amadas irmãs, possa a cada vez mais estar nos constrangendo, Senhor Jesus. E por fim, eu vou ler só o último, o quinto que ele diz. Até lá vamos atender a nossa santa convocação de Deus. Muitos têm atendido ao chamamento de maneira generosa e voluntária, deixando a apatia e frieza para trás e se engajando cada vez mais nisso. Por isso que, graças a Deus, a igreja ela deu a reviravolta, graças a Deus, deu a reviravolta nessa pandemia. Muitos que estavam desencorajados, estavam com apatia espiritual. Graças a Deus, o Senhor retornou a viver nele novamente, ou seja, o espírito dele foi reavivado novamente. Então, amados e amadas irmãs, isso é muito bom para cada um de nós, esse encorajamento aqui. Ó Senhor Jesus, ele diz, que todos possamos aproveitar a porta que o Senhor nos abriu e nos apresentar a batalha do lado do Senhor. Portanto, amado, ele fecha com chave de ouro. Eu e vocês precisamos se apresentar na batalha do lado do Senhor. Então, tudo que pode acontecer aqui na terra, amados e amadas irmãs, nós temos que estar do lado do Senhor. Amém? Louvado seja Deus, porque ele já abriu essa porta para mim e vocês. Tenham um bom dia na presença do Senhor. Mas não esqueçam,
Vamos à batalha. Deus está chamando a mim e vocês para pregar as boas novas. Louvado seja Deus. Sim!